Pode parecer contraditório que algo ruim possa ser fonte de poder. Contudo, se você olha para o sintoma como uma oportunidade de aprendizado, você, além de trilhar o caminho da cura, encontrará autoconhecimento. E este, além de libertar, é fonte infinita de poder. Olá, eu sou Letícia Monclaro, fisioterapeuta pós-graduada em Fisiologia do Exercício, e no segundo episódio da nossa temporada vou conversar com a Vivi Teles, influenciadora digital, montanhista e logo viajante solo, sobre como o estresse a ajudou a despertar o poder do corpo. Apresente-se e seja bem-vinda! Olá, pessoal! Olá, Letícia! Obrigado pelo convite. Estou muito feliz em participar aqui do seu podcast, principalmente para falar sobre algo que eu tenho muito interesse, né? Que é mente e corpo. Como escaladora, eu e você, a gente sabe que são duas coisas que precisam caminhar, estar bem alinhadas ali na nossa trajetória. E, bem, eu sou a Vivian Teles, sou praticante de trilha, trekking e escalada. Também sou produtora de conteúdo na internet. Tenho o meu canal do YouTube, tenho o meu Instagram também e tenho o meu site, que é vivianteles.com.br, onde eu escrevo e falo sobre montanhas. E recentemente tive aí um recalculando a rota, digamos assim, por conta de um estresse. E chega a ser um pouco contraditório, né? Eu falar sobre a montanha e o quanto ela representa nessa paz interior e eu estar estressada. Mas existe um motivo por trás disso e eu vou falar mais pra frente. Como que você sente que começou? Porque normalmente quando a gente tá no olho do furacão é que a gente olha pra trás e falava assim, putz, tinha aquela migalhinha de pão lá atrás que eu não dei atenção. E qual que foi as suas migalhinhas de pão para chegar no estresse? Bem, eu fui diagnosticada com estresse no ano passado. Até eu chegar nesse diagnóstico, muitas coisas aconteceram. Quando a gente tem um diagnóstico de estresse, a gente não sabe exatamente qual é o motivo, porque são vários motivos. São coisas que vão acontecendo na sua vida que você acaba deixando para lá porque você às vezes quer agradar o outro, ou porque você acha que não é o momento certo, ou porque você acha que aquele momento precisa ser feito aquilo tudo que você tem para fazer. Isso acaba sobrecarregando um pouco a nossa mente e gerando o estresse. Então, o estresse ele não tem um motivo específico, são vários motivos que vão sendo acumulados ao longo dos anos. Por isso que é muito importante a gente se entender, se conhecer e quando o corpo ele sempre dá sinais que algo não está funcionando bem. Bem, eu sempre fui uma pessoa muito calma, muito tranquila e esse foi um dos meus questionamentos quando eu conversei com a psicóloga. Eu falei, como que eu tô com estresse se eu sou tão calma? E ela disse que é exatamente por isso. Porque você não fala, às vezes você aceita muito as coisas que vêm para você. Porque a gente vive em sociedade, então a gente precisa entender um pouco o lado do outro também, aceitar o jeito que o outro é, mas às vezes a gente foge um pouquinho dessa linha. Em aceitar o que vem pra gente o tempo inteiro, faz com que a gente não seja quem a gente de fato é. E quando a gente sai dessa linha de vida, a gente começa a entrar num momento um pouco estressante para a nossa mente. No início é muito sutil, no início a gente não sente, mas com o tempo é como se fosse uma lâmpada, um sinal de alerta. Cada situação que acontecia que me gerava um pico de estresse podia ser mais simples possível, como por exemplo um trânsito, me gerava dor. Mas até eu descobrir que essa dor que estava me gerando era estresse, foi um longo caminho, foi quase um ano investigando para eu entender que as dores que eu sentia vinham de sintomas que era estresse. E as suas dores eram só dores de cabeça, enxaqueca, ou elas iam para outros pontos no corpo? As minhas dores, no caso que é a enxaqueca, elas começaram na pandemia. Até então eu achei que por estar em casa isolada e trabalhando muito em telas, eu trabalho com internet, pudesse ser vista. Então, quando a gente tem muita dor de cabeça, a primeira coisa que a gente pensa, né, desidratação, alimentação, vista. Oi? Sono, tá dormindo mal, né? A gente começa a pensar e repensar muito em tudo que a gente faz, né? O que a gente está comendo,
se a gente está dormindo bem, desidratação, visto. Então eu fui à busca, desde então, quando eu comecei a sentir as dores, eu comecei a tomar remédios convencionais, né? E você compra na farmácia. E eles até me ajudavam, mas depois elas voltavam. Com o tempo, as minhas dores elas foram se tornando resistentes a esses remédios convencionais. E esse é um grande erro. E se você sente uma dor de cabeça constante, e sinal que alguma coisa no seu corpo não está funcionando bem. E tomar remédios convencionais, você acaba viciando e tornando a dor mais resistente ainda. E não só isso, né? Em muitos casos a gente acaba mascarando os sintomas, porque no seu caso era estresse, mas a enxaqueca ela pode vir de uma sinusite, ela pode vir de uma disfunção temporomandibular. Enfim, existem causas físicas e emocionais que as medicações podem acabar tamponando ou alterando aquela sintomatologia, tornando mais difícil esse diagnóstico. Por isso que é importante investigar enfrentando a dor e não se escondendo dela, camuflando, tentando driblar. É lógico que é necessário para você poder ter energia de ir até o médico, de fazer exames, enfim, mas não a esse ponto de realmente torná-la resistente, né? Quando a gente fala de dor, a gente está falando assim, você sente uma dor de cabeça e você toma um remédio, ok. Mas se amanhã a dor de cabeça persiste, tem alguma coisa errada. Se depois da manhã ela persiste, tem alguma coisa errada. Então, eu comecei a investigar. E foi um ano investigando, porque eu fui tentando pelas coisas mais óbvias que me passavam na cabeça. E essas investigações, elas duram um tempo, porque, por exemplo, podia ser intolerância a algum tipo de alimentação. Então, eu tinha que cortar certos alimentos, fazer um teste, depois voltar na nutricionista. E não, a dor continua. Então, corta chocolate, corta café, corta glúten, corta lactose. Então, eu fui cortando esses alimentos porque muitas vezes a dor de cabeça ela está ligada também a algum problema intestinal. Como eu já tive câncer no passado e foi no intestino, então eu tenho toda essa preocupação também da minha absorção de nutrientes, né? E então essa era uma grande preocupação. Fiz ressonância magnética da cabeça, até porque eu já tenho um quadro de câncer, né? Então eu tenho todo um cuidado, fiz um check-up geral do corpo e não tinha nada. Fiz o óculos também, né? Achando que pudesse ser algum problema de vista, algum cansaço por conta da tela. Uso óculos para tela, também não melhorou. Tudo isso vai demandando tempo, porque você coloca um óculos, você usa, você espera o seu corpo se adaptar com aquele óculos, a sua vista se adaptar, para ver se a dor passava, e não passava. Nutricionista também não passava. Fui no endocrinologista. Depois dos 40 anos, pensei que seria interessante ver as questões hormonais. Apesar de que eu já faço acompanhamento, já faço reposição hormonal desde os meus 28 anos. E por conta da questão do câncer, eu tive que começar com um tratamento para reposição hormonal. E revi todas as doses da reposição dos hormônios, fiz um check-up geral com relação a vitaminas no corpo, comecei a tomar vitaminas específicas para o meu corpo, para o meu biotipo, para o que eu estava precisando, indicada pelo endocrinologista. Comecei a fazer reposição hormonal, né, com uma dose aumentada, porque depois dos 40 anos muita coisa mudou, né? E depois de 3 meses, nada. As dores continuavam, ou pior, elas estavam cada vez mais resistentes. Então, aquele remédio que eu tomava lá atrás e que ele me aliviava, 2 vezes a dor, ela até ia embora, ela nem voltava. Ele já não estava mais funcionando. Foi quando eu comecei a aumentar as doses, cada vez ir para remédios mais fortes. E, ao mesmo tempo, eu não estava observando o mais importante na minha vida, que era a minha vida. Como que eu estava lidando com as coisas que aconteciam na minha vida, como que eu estava trabalhando essas questões dentro de mim. Eu estava muito preocupada com relação a essa parte que também é importante, a parte do corpo físico, né? Que é a questão dos hormônios, da alimentação, da vitamina. E nunca passou pela minha cabeça que fosse emocional. Era o que eu ia te perguntar. Como é que era a sua vida pré as dores de cabeça? Você já
fazia exercício físico? Você já tinha uma rotina ali de sono? Eu sempre fiz exercício físico, era algo que eu gostava muito. Na pandemia, eu comecei a fazer yoga online, mas eu me apaixonei mesmo pelo Mindful Pilates, porque o yoga ele tem uma fluidez na movimentação e eu não me sentia muito fluida, então isso me incomodava um pouco. Já o Mindful Pilates, a gente trabalha muitas questões de força da estrutura. Me corrija se eu estiver errada, professora. Não, por enquanto tá Essa certo. parte da força na estrutura, eu percebi que era algo que me dava muito prazer em fazer, porque eu percebi que eu estava ficando mais forte. Não digo, na academia a gente fica forte de músculo, mas eu senti que eu não estava, eu estava malhando na academia, bem pouco, mas assim, comecei a sentir uma grande diferença no meu corpo, por exemplo, quando eu vou praticar um É esporte. porque a força ela vem literalmente de dentro, né? Da estrutura, da base do corpo. E não necessariamente de você estar focando ela só nos braços, só na perna. É uma força contínua. E aí acaba que o Pilates tem a fluidez, mas ela é diferente da do yoga, né? Ela não está relacionada à postura. A fluidez vem com a força global. Então, assim, é interessante você falar, né, da tua paixão pelo match, que conversa, né, com o meu trabalho, mas ele entrou como uma das suas ferramentas, o relaxamento também que ele te proporcionava. Ao fazer o Mindful Pilates, eu sinto que após os exercícios, eu me sinto num relaxamento profundo. Por quê? O Mindful Pilates ele não é fácil, né? Você faz uma força e a força que você faz é com o seu corpo. E eu acabava tendo parecia que estava desatando alguns nós dentro do corpo, né? Porque são movimentações bem diferentes do que eu estava acostumada a fazer, que eram movimentações muito repetitivas, né? Como, por exemplo, correr, porque eu faço trekking, então fazer trekking é tudo muito do mesmo repetitivo. Academia é o repetitivo, é agachamento, é pezinhos paralelos e agacha. No máximo abre um pouquinho e agacha. É tudo muito repetitivo. E quando eu fui para o Pilates, eu tive que fazer movimentações que o meu corpo estranhava e ele não aceitava. Mas quando eu via que eu continuava e que eu me esforçava para aquilo, era como se ele desatasse um nozinho a cada aula. Eu fui ganhando espaço, eu vivendo que a minha perna ela começou a ganhar espaço de uma maneira saudável. E isso me dava um prazer muito grande. Até então eu não sabia que as minhas dores eram emocionais. Mas depois do Pilates, eu percebia que eu me encontrava num relaxamento profundo. E isso me dava um alívio muito grande nas minhas dores de enxaqueca. Lembrando que eu não falei sobre isso, mas nessa época eu já estava começando a ter dores toda semana. Então as minhas dores elas duravam 3 dias. Era impressionante. Quando eu falo 3 dias, eu falo, nossa, era 3 dias mesmo, assim. Parecia que ela tinha que ganhar um tempo no corpo para depois ir embora. Por mais que eu tomasse os remédios, eu já estava em umas doses mais avançadas, eu tomava, ela aliviava ali enquanto o remédio estava fazendo efeito. Quando o remédio passava o efeito, ela não dava crise forte, mas eu tinha que conviver com aquela dor, né, aquele incômodo que é a enxaqueca. Nisso, eu também fazia escalada, né, e estava assim, num processo de um pouco confusa com relação ao trabalho. O trabalho com a internet é um local que é estressante. Eu sempre trabalhei com atendimento ao público no offline, sempre fui vendedora, sempre tive contato com pessoas, sempre fiz atendimentos, mas o online, desculpa, ele é mais complicado, porque às vezes as pessoas elas são muito agressivas ou elas não têm muita empatia quando se trata de online. São invasivas, né? Isso. E quando eu também faço atendimento ao público online, às vezes as pessoas têm o que ela tem coragem de falar no online, ela não teria no presencial. Então, lidar com isso
diariamente, eu achei que não me afetava, eu achei que eu era muito forte para lidar com essas questões, porque eu pensava, isso não é para mim, isso não é sobre mim, porque eu estava representando ali uma marca, né, que eu trabalho com vendas na internet, ou também no meu perfil pessoal, mas eu percebi que não, tudo fica. Tudo o que as pessoas falam, pelo menos comigo, tem gente que consegue deletar, né, esses pequenos detalhes, eu não. E eu não sabia disso. E percebendo que após fazer alguma coisa, por exemplo, fazer algum post um pouco mais polêmico, me posicionando sobre alguma situação em que eu acredito, né, e que eu defendo algumas questões, e que isso gerava uma divisão enfim, as pessoas começavam alguns apoiam, outros não, né, uma divisão de opiniões. Quando você divide, eu adoro dividir opiniões, porque acho que quando você divide opiniões, mas você está trabalhando em cima de algo que você acredita, de algo que você tem uma base para estar argumentando, eu acho que isso é muito interessante, sabe? Você fazer alguém pensar fora da casinha, assim como alguém fez você pensar, e você também afastar quem às vezes não tem o mesmo propósito que você. Mas, ao mesmo tempo, a gente não afasta simplesmente, porque algumas pessoas são muito redutíveis, então elas atacam. E a partir dessas questões, né, de alguns posicionamentos e alguns ataques, no sentido de questões ambientais, por exemplo, né, que eu falo algumas coisas, e a gente acaba recebendo pessoas que são contra. É porque às vezes vira uma questão pessoal, né? Não é contra o tema. Tem pessoas que, para não terem sua verdade questionada, elas vão atacar você, Vivi, não ao tema que você está falando, né? Então não basta, não é só uma troca de ideias, uma exposição do eu acredito que A é certo. Não, mas eu sempre achei que era B. Não pode ser porque eu tenho essa convicção. Não é só expor o seu ponto de vista. Muitas vezes usa-se termos mais agressivos e até pejorativos com a imagem, com o que você fala, com... Enfim, é uma rejeição, né? Vamos botar ali assim, que realmente fica e tem que... Nem sei se tem pessoas que conseguem digerir bem. Eu acho que a maioria das pessoas ou não leva para o consciente e aí depois vem a conta, ou simplesmente não externaliza como você sempre faz, não traz a realidade por trás das cortinas de que é difícil, até porque, diferentemente da CLT, não tem um horário comercial do Instagram, não tem horário comercial do YouTube. Você tá ali 24 horas por dia, a sua vida tá ali também, a sua vida comunica com o trabalho com a vida e fica tudo meio bagunçado. E é uma modalidade nova, né? Assim, não é como um trabalho em fábrica, em escritório, que já vem de centenas de anos. Então a gente ainda está aprendendo muito como lidar. E concordo com você quando você diz essa questão de tudo fica. Porque por mais que não esteja no consciente, né, ali na superfície, é um mar calmo, mas embaixo tem a correnteza que sai arrastando tudo. Então, eu queria que você externalizasse, se você conseguiu nesse processo todo achar ferramentas de cura. Sim, é exatamente isso que você falou, né? A internet é algo ainda muito novo. E quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu fiquei muito feliz pela liberdade geográfica, né? De poder estar em qualquer lugar e trabalhar de onde eu estiver. Só que se a gente não se policiar com relação a isso, a gente acaba trabalhando o tempo todo, sem perceber. E a nossa mente, ela não tem aquele momento de paz, porque o tempo inteiro você tá com o celular na mão, alguém mandou mensagem, você responde, porque de certa forma é um trabalho e você tá ali, você acaba. Então não tem assim, deu 6 horas da tarde, fechou a porta e foi para casa. Pode ser 2 horas da manhã, se você receber uma mensagem, você responde. Então você entende que eram várias coisas que foram acontecendo, que foram gerando esse pico de estresse. E a minha mente, eu falo que a gente é de uma geração analógica, né? A gente não tá tão adaptado assim com o online. O online é muita coisa. E a minha mente, pelo menos eu falo por mim, ela não
é capaz de lidar com tantos ruídos, né, que acontecem em alguns dias atuais. Hoje eu tenho a consciência disso, hoje eu me privo, hoje eu me conheço, eu brinco que eu tenho um euzinho dentro de mim que precisa ser ouvido, e mesmo que às vezes eu não vá participar de tudo, né, de todas as coisas que vêm para mim, mas eu estou me respeitando, porque antes eu queria abraçar o mundo, e eu percebi que eu não consigo abraçar o mundo, que eu tenho que fazer as coisas no meu tempo, do meu jeito. Eu estava também escalando, escalar também era algo que, por incrível que pareça, todo mundo fala, tem gente que diz que a escalada é uma terapia, eu acho isso incrível, também acho, mas para mim, eu falo de mim, eu falo do meu eu. A escalada para mim, ela estava me gerando também alguns picos de estresse, porque a escalada, ela trabalha muito a nossa adrenalina, né? Muita questão da nossa conquista. E a escalada é um esporte que você precisa estar muito envolvida, porque você quer cada vez evoluir mais. E é um esporte viciante. Então, sempre após uma escalada, de um momento mais tenso, eu sentia crise também de enxaqueca. Porque a minha mente ela não consegue identificar o que é um estresse negativo e o que é um estresse positivo. Quando eu tenho um pico de adrenalina e eu estou muito feliz, no dia seguinte é provável que eu vá ter dor de cabeça. Então isso é muito ruim, porque esse pico de adrenalina que me gera felicidade, ele também pode ser um pico de adrenalina de estresse. A minha mente ela não consegue identificar. Quando aciona esse pico de adrenalina, eu sinto dor. Pode ser por excesso de felicidade, de satisfação, por exemplo, que a escalada oferece, mas pode ser talvez também num trânsito, às vezes na internet, debatendo sobre algum assunto. É porque sensibilizou, né? Oi? Te sensibilizou tanto o estresse que deixou de haver essa diferenciação entre adrenalina boa ou adrenalina realmente do estresse que vem junto do cortisol, enfim, e outros químicos, né? Tudo passou a ser desencadeador. Exatamente. Então, até chegar nesse ponto, foi um trabalho bem grande, porque depois de ter procurado nutricionista, endocrinologista, oftalmologista, visto todas essas questões do corpo, né, de como é que está o meu corpo por dentro, e ver que estava tudo ok. Eu estava indo escalar e tive um apagão enquanto eu dirigia. Isso porque eu vinha de uma semana com dores, mas eu estava convivendo com elas, então eu fazia tudo. Quando pintava a crise muito forte, eu tomava um remédio forte, ele aliviava e depois ele ficava com a dor amena, mas era uma dor que eu sentia 24 horas. Por conta da dor, eu também não conseguia dormir direito, e isso me gerava mais dor ainda, porque se tu não dorme direito, você acorda cansado e você tem que fazer muita coisa, e você não está disposta, que também gera um pico de estresse. Então, nesse dia eu estava indo escalar com um amigo, eu tive um apagão enquanto eu dirigia no carro, foi muito rápido, eu voltei e vi que aquilo não estava certo, tinha uma coisa errada e que eu tinha que ir direto para a emergência. Eu fui direto para a emergência, lá na emergência do hospital. A médica me indicou uma neurologista e uma psicóloga. Eu falei, mas por que psicóloga? Até então eu não estava entendendo. E ela falou assim, olha, pela dor que você está falando, onde os sintomas e tudo que você já fez até hoje, procurando solução, tudo consta que é um estresse. Aí foi nessa hora que eu falei, mas eu sou tão calma, como é que eu estou estressada? Ela, às vezes é exatamente por isso, porque você é calma. Então você absorve tudo. E dali eu fui, passei por 3 neurologistas, 3 ou 4, 4. Não lembro, vou falando que eu vou lembrar. O primeiro neurologista, ele passou um remédio fortíssimo e falou, quando você sentir dor, você toma esse remédio. E mandou eu anotar as minhas crises. Eu anotei, levei nele, ele falou, você vai ter que conviver com isso, porque já tornou crônica. Eu não aceitei. Que bom. Fui no segundo neurologista, ele também passou mais remédio, né? Um remédio fortíssimo para dormir, que eu não vou falar o nome, passou um calmante, e falou, se você está com estresse, a gente tem que te acalmar.
e passou um psicoestimulante, né? É psicoestimulante? Fala. Pode ser, ou se fosse pra te agitar, é psicoativo. Não, Era pra te acalmar, pra te deixar zen, então é psicodepressor. não lembro, mas enfim, me passou um calmante. E ele calmante é indicado para pessoas com depressão. Eu falei, mas eu não tô deprimida. Ele falou, não, é a mesma coisa. Todo mundo que tem estresse, depressão, ansiedade, todo mundo toma esse remédio. É um remédio conhecido. Todo mundo toma, vitamina C agora. Não, e pior que é. Inclusive a minha mãe toma. Aí eu tomei o remédio e no dia seguinte, ok, tive um dia normal dentro das minhas condições. No outro dia eu não consegui levantar da cama. Eu não tinha força, sabe? Era um sono, era um desânimo, era uma... Eu tava assim, sabe, eu realmente acho que eu fiquei deprimida com aquele remédio. Porque quando eu já tenho um sintoma calmo, aparentemente eu sou calma e sou tranquilo, quando eu tomo um remédio para me deixar calma, ele me derrubou, sabe? Ele me deixou dopada. Eu voltei nele, tentei tomar 5 dias, não deu, porque eu não tinha força para trabalhar, nem para academia eu nem estava indo. Voltei nele, ele me deu um outro que trabalha 2 neurotransmissores, que é a dopamina, a serotonina, a serotonina e a noradrenalina. O outro só a serotonina, né? E deixa calmo. Então, esse vai trabalhar 2, esse vai te deixar calmo e te deixar agitada ao mesmo tempo. Bem, voltei, os sintomas não foram os mesmos, mas também não me adaptei ao remédio. Até então eu já estava também com a psicóloga, trabalhando essas questões internas, me entendendo mais, né, como é que eu funciono, me respeitando como pessoa nesse universo, como um ser ali que tem, né, que tem as suas necessidades que precisam ser atendidas, e me vendo assim por fora, né, tentando me enxergar por fora, quem eu sou, o que eu gosto, para onde eu quero ir, será que o que eu estou fazendo é para mim ou é para o outro? Será que isso aqui vale a pena tocar sobre esse assunto? Porque isso vai me gerar um estresse, mas isso vai mudar alguma coisa na sociedade ou não? Eu só vou me causar um estresse e não vai adiantar nada. Então, tentando avaliar tudo que eu me posiciono, tudo que eu faço, cada passo. Eu acho importante você falar dessa questão da dualidade, né? Medicação e a terapia. Porque só a medicação, ela demora um tempo a fazer. A maioria dos psicoativos ou psicodepressores, enfim, dos remédios psiquiátricos, eles têm ainda um tempo de vida para poder fazer adaptação, e esse tempo de vida, ele é longo. Você vai, aí ele passa um X medicamento. Até fazer efeito, 15, 20 dias. Não deu certo, ajusta a dose, 15, 20 dias. E nisso, meses passam até que você adapte a medicação, que pode ser que aconteça de cara, pode ser que não, dê efeitos colaterais. E até tem uma história de efeito colateral engraçadíssima, vou contar daqui a pouco, mas que você, nesse processo, entenda que não é só a medicação. Por quê? Eu falo todo mundo que está escutando a gente, porque a medicação, ela vai vir para poder acalmar o teu sintoma e você conseguir trabalhar ele com outras ferramentas. Uma delas é a terapia, pode se vir através da arte também, do exercício físico e de, óbvio, fazer essa análise dos hábitos, igual você falou inicialmente, da questão do horário de trabalho, da questão alimentar. Tudo isso realmente requer investigação para poder trilhar um caminho melhor. Na adolescência, eu tive uma depressão profunda e precisei tomar, né, antidepressivo e também remedinho para dormir. Mas não vou falar os nomes, porque eu tinha picos de ansiedade, como você vai para calma. Então, o antidepressivo não é realmente indicado, porque ele vai te deixar com a superfície, se a gente fosse um mar, né? O mar do falso calmo, que é aquele que absorve o estresse todo para cima, mas não externaliza, ele é uma superfície calma,
mas a correnteza embaixo arrasta tudo. Já quem tem ansiedade, em cima, às vezes, o mar é tão revolto que mexe com a correnteza e sai carregando tudo. É um tsunami, uma tempestade em alto mar. Então, o antidepressivo ele tem que ter esse cuidado e essa dosagem e o olhar também para a personalidade. Eu tinha mais a personalidade agitada de ficar ansiosa, ter crise de ansiedade, não conseguir dormir. Mas o modulador de humor que ela passou na época, ele veio para conseguir tirar características de agressividade. Porque ou eu estava extremamente deprimida e não queria fazer nada, e se me questionavam para eu fazer as coisas, eu respondia com agressividade, porque eu estava tão sensibilizada que era exaustivo fazer qualquer coisa, não havia sentido, e não queria que me tirassem daquele estado, né? Então o modulador de humor veio para essa. Mas depois de um mês tomando, um dia eu acordei de manhã e no baby doll, assim, na camisola, tinha uma manchinha na altura do seio, molhada. Aí eu olhei assim, falei, calma, peraí, tem alguma coisa errada. Eu fui no banheiro, espremi assim o peito e saiu um negocinho. Aí eu, meu Deus, não basta ter depressão, eu tô grávida. Não é possível. Aí eu fui, procurei, fiz teste de farmácia, fui no ginecologista. Aí quando eu falei, não, você vai fazer ultrassom hoje. Hoje que você vai fazer esse ultrassom. Aí ele pegou, fez o ultrassom, não tinha nada. Eu cheguei a voltar a respirar. Eu falei, não, agora eu nem vou ter uma crise de ansiedade. E aí, voltando na psiquiatra, ela falou, não, isso aí é efeito colateral do remédio, vamos tirar ele. Então, assim, é sempre importante a gente até alertar sobre a automedicação também disso. Ai, fulano tomou um remédio tal e foi ótimo pra ele. Beleza, mas pra você pode te dar algum susto assim. Esse foi um susto bom, entre aspas, né? Era um efeito colateral pequeno, né? Contornável. Mas há efeitos colaterais mais graves, há efeitos colaterais não reversíveis, né? Hiperdosagem, porque cada corpo tem uma sensibilidade e uma necessidade também. Assim, a parte mais importante nisso, eu sempre gostei muito de fazer exercício, né? Então, a medicação, ela não vai te curar. A cura, ela precisa vir de mudança de hábitos, né? Já que o meu problema é emocional, eu preciso saber o que está causando e mudar os meus hábitos. Isso alinhando o meu corpo e mente. Então, essas medicações, eu já estava no segundo neurologista. O que acontece? O remédio que ele me passou era um remédio, minha mãe toma um antidepressivo, que é o estimulante. E a minha mãe, ela é extremamente agitada. Quando ela toma esse remédio, ela fica num estado normal. Quando ela não toma remédio para emagrecer, não tomou seu remédio. Porque ela é muito agitada, ela é ansiosa. Eu não tenho ansiedade, eu não tenho depressão e eu não sou uma pessoa agitada. Mas eu tenho um pensamento muito acelerado. Isso é mais difícil porque se a pessoa pega esse remédio e dá para uma pessoa que é agitada e tal, e a pessoa fica mais calma, a pessoa entra num estado de equilíbrio. No meu caso, não. No meu caso foi um pouco complicado. Isso começou a me dar um certo desespero. Porque, como você disse, a gente tem que... começa tomando um remédio para alinhar, para você parar de sentir dores, mas ele tem um prazo ali para começar a fazer efeito, que normalmente são 15 dias. Eu não conseguia chegar nesse prazo. Foram me passado o primeiro remédio, em uma semana, eu fiquei uma semana sem conseguir sair de casa. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, no sentido de exercício, de acordar de manhã. Amanhã, para mim, é sagrada para fazer os meus exercícios. E eu não estava conseguindo levantar da cama. Eu levantava da cama às 11 horas da manhã, eu começo a trabalhar por volta de 1h da tarde e vou até 1h da manhã, se bobear. Mas eu tiro esse tempo para trabalho. E eu acordava 11 horas, quando dava 1h, o meu corpo já pedia cama, entende? E trabalhar para mim estava sendo muito difícil. Eu fiquei uma semana, voltei nele, ele passou outro remédio, fui para casa, esse que trabalha
2 neurotransmissores, né? Um da serotonina e outro da noradrenalina, que melhorou um pouquinho, eu já estava conseguindo levantar da cama, não passava o dia inteiro me arrastando, mas eu também não consegui me adaptar, foi muito difícil e comecei a entrar num momento de desespero, por achar que eu vou ter que tomar esse remédio para sempre, não é para sempre, mas eu vou ter que me ver nessa situação de estar sem disposição para viver, porque realmente eu não tinha vontade de sair da cama. Ou é sem dor ou é sem disposição, né? E não vou mais ser eu. O remédio tirou toda a minha... Ele tirou meu pensamento, ele realmente não... Quem tem pensamento acelerado, diminui. Ah, mas assim, eu perdi toda a minha criatividade, sabe? Eu tinha que fazer algumas coisas que demandavam criatividade, não vinha. Eu comecei a esquecer das palavras, eu comecei a esquecer das coisas, eu comecei a até dirigir, né? Eu falei, não vou dirigir se eu tinha que pegar o carro e ir para longe, porque a mente ficava meio turva. Então eu comecei a entrar numa situação assim, gente, será que isso é a única solução? Aí a minha psicóloga, a gente estava trabalhando também essas questões, mas essas questões emocionais, elas não fluem de um momento para o outro, né? É um trabalho a longo prazo. Primeiro você tem que se entender nesse universo, investigar situações no passado, para que você alinhe com a sua vida agora, para que você encontre sentido nisso tudo que está acontecendo. E a minha psicóloga falou sobre o tratamento com canabidiol. E então eu falei, bem, é isso aí, vou tentar. Fui no neurologista, ele disse que não passava canabidiol. E comecei a pesquisar muito sobre o canabidiol, porque até então eu tinha também preconceito sobre o uso do canabidiol. Para mim, eu achava que, enfim, que era uma droga, que deixava a pessoa assim, XYZ. Não tinha consciência sobre o uso do canabidiol no meio... científico. Como é que fala? No meio... científico, acadêmico, farmacêutico. Científico, acadêmico. Não tinha nenhuma noção. E comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar e ouvi relatos, ouvi podcasts de pessoas que passavam por situações milhões de vezes piores do que a minha e conseguiam ter uma boa qualidade de vida, eu comecei a ficar muito esperançosa com essa terapia, que o uso do canabidiol, na verdade, ele é uma terapia, né? Ele não te cura, ele alivia os sintomas, porque a cura, ela deve vir de dentro para fora, ou seja, você se entender nesse universo e trabalhar em cima disso para que você alinhe o seu corpo e mente. Então, eu comecei a fazer uso... eu pedi para o médico, disse que não passava, troquei de médico de novo, fui em um outro médico, outro neurologista. Chegando lá, expliquei para ele, fui indicada por uma amiga, ele só passava o canabidiol da farmácia. Eu, inocente, peguei a receita, fui felizona na farmácia. Cheguei lá, R$500 o canabidiol. Eu falei, putz, mas eu tô com dor, eu vou comprar. Comprei, e na minha santa inocência eu achei que aqueles R$500 fosse durar um mês, né? Não, ele durou menos de quase uma semana. Ou seja, nas minhas contas, porque as doses vão aumentando, você começa com doses bem pequenas, né? E depois gotas, né? E depois você vai aumentando as doses até a dor normalizar. Então, aqueles 500, aquele medicamento que custava uma média de 400 e poucos reais, durou ali 7 dias. E eu falei, nossa, pelas minhas contas, vai ser quase R$2.000 por mês de medicamento, eu não tenho condições. Então, eu fiquei nessa ideia de acreditando muito que isso pudesse me ajudar a ter uma vida mais saudável, sem que me tirasse da caixinha, como os outros medicamentos estavam fazendo, mas ao mesmo tempo, naquela questão do eu não consigo me manter durante muitos meses fazendo esse tratamento, porque R$2.000, que é um tratamento que dura um ano, R$2.000 todo mês, vai ser complicado. E então eu fui em busca, comecei a pesquisar bastante sobre outros lugares onde eu pudesse ter esse medicamento de forma legal, mas que ele fosse um preço mais acessível. Fui outro, aí troquei, já estou no parto, né? No parto, esse agora já foi quarto. Perguntei para
esse neurologista que me indicou da farmácia se ele podia me indicar o importado, que dizem que o importado é mais barato. Ele disse que não, só indicava da farmácia. Eu falei, então tá. Troquei de neurologista, fui para um que já não estava mais no neurologista, estava num outro médico que ele é especialista em dores. Ele me indicou um importado. O importado, ele já estava ali numa média de R$700, podendo durar um mês ou menos, né? Porque a gente começa com uma dose menor e vai aumentando a dose, e eu não sabia até que dose eu ia. Então, pela dose média, ele ia durar um mês. Mas se eu aumentasse a dose, ele iria durar menos de um mês. Bem, foi melhor do que R$2.000, mas R$700 ainda pesava. Comprei para teste e fui usando, e de fato, as minhas dores começaram a diminuir. E eu vi ali uma esperança muito grande de que aquilo pudesse me ajudar, assim como ajudou várias outras pessoas que eu vi relatos, doenças muito mais graves. E então eu fui à busca de novo de uma outra alternativa, que seria comprar por ONGs. Então existem ONGs que são autorizadas a produzir e a vender canabidiol aqui no Brasil. Então você compra com receita médica, você tem todo o laudo, tudo certinho. E eu consegui, com a Abraço Esperança, comprar um medicamento. Então hoje está numa média de R$280 e dura um mês. Então não é barato, mesmo assim R$280 é um medicamento caro, levando em consideração que você não toma só esse medicamento, né? Como eu disse, eu faço reposição hormonal, faço reposição de vitaminas, mas eu estou muito feliz porque eu comecei a tomar em fevereiro e de fato, hoje eu vejo o quanto essa planta ela é incrível. Ela ainda tem muito preconceito, ainda existe muito preconceito e infelizmente, porque se as pessoas que têm tanto preconceito assim tirassem um tempinho e abrissem um pouco a mente, começar a pesquisar um pouco mais sobre relatos reais de crianças, inclusive, que têm doenças sérias e que a partir do uso medicinal da cannabis consegue ter uma melhor qualidade de vida, se essa pessoa abrir a sua mente, não vai ter como ela não ficar emocionada com os relatos. O meu relato não é nada perto disso, porque são relatos assim de famílias que mudaram, porque existem casos de crianças com doenças graves que não conseguiam sair da cama, não conseguiam se alimentar sozinha, né? Elas continuam tendo a doença porque não tem cura, mas elas já conseguem comer, elas conseguem ir no parque, elas conseguem ter uma vida melhor, mais qualidade de vida do que elas não teriam se elas continuassem com os medicamentos convencionais. Eu sempre falo que poder é poder, né? Essa segunda temporada é toda sobre o poder que nós temos dentro da gente. Às vezes a gente esquece e deixa ele adormecido. Então, muitas das vezes a gente vai sim precisar das medicações, igual você está falando, né? Lembrando que o canabidiol, ele é uma substância, ele não é a maconha em si, então não adianta ter a receita e menosprezar o medicamento e ir atrás da maconha recreativa, porque são coisas diferentes, tem princípios diferentes. O canabidiol, por ser um medicamento e um farmaco, ele passa por sistemas de controle, e esses sistemas é que garantem a eficácia e todos os efeitos que você está falando, né? Porque como o canabidiol ele ainda é pouco falado, ou ele fica muito dentro da bolha das pessoas, né, que acessam esse tipo de conteúdo ou que estão dispostas, né? E até foi o motivo de eu te chamar para essa conversa, porque você sempre trouxe muito essa fala de que a cura ela é um processo, não é instantâneo, não é do dia para a noite e não é só uma coisa. E uma parte da minha admiração da tua história é que você não cansou na primeira tentativa. Uma coisa que eu vejo muito na clínica é essa de que eu fiz tal terapia, não deu certo, não tem jeito. É conviver com a dor, é conviver com o desconforto.
E não precisa ser assim, pode não ter dado certo com o primeiro neurologista, com o primeiro fisioterapeuta, com o primeiro instrutor de pilates, com o primeiro medicamento. E a perseverança no processo é que às vezes você vai alcançar, voltar a ter o poder que você tinha antes, de ter todas as possibilidades ali para você voltar a ter sua vida, realizar seus sonhos, suas viagens, né? Quem sabe daqui a um tempinho, quando estiver menos sensibilizada, escalar novamente, que realmente vicia, é uma paixão para quem faz o esporte. Então, eu acho importante a gente ressaltar essa sua atuação em diversas áreas, linhas de tratamento e a não desistência durante um processo que não é fácil quando a gente está falando de dor. Exatamente. Eu poderia ter ficado no primeiro médico, né? Mas eu não estava aceitando aquilo, porque eu acho que um medicamento sintético que tira a minha vontade de levantar da cama não estava certo. Por mais que o médico falasse, não, é isso, eu falava, não aceito. E então eu fui à procura, eu não ligava em ir atrás, em procurar. Eu assisti vários vídeos, né, sobre essa questão do canabidiol, ressaltando o que você está falando. Eu não estou falando aqui sobre uso recreativo, estou falando sobre uso medicinal. O canabidiol, ele é um óleo extraído da planta num laboratório com todo o cuidado. Existe o CBD e o THC, que eu não vou explicar aqui porque posso falar alguma coisa que pode ser errado, né? Às vezes eu falo que eu tomo cannabis, a pessoa, tá doidona. Eu fico assim, gente, é uma coisa assim que precisa ser divulgado, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O CBD, ele não mexe em nada no meu psicológico. E eu te garanto que se ele mexesse um pouquinho, eu ia sentir. E não é só ele que te gerou esse bem-estar, né? Você, ao mesmo tempo, fez a terapia, você continuou com a sua rotina de exercícios físicos, você manteve uma alimentação equilibrada, manteve uma continuidade no seu sono. Então, assim, a gente está falando do estresse, que é uma coisa multifatorial, um sintoma multifatorial, né? A enxaqueca é um sintoma multifatorial, melhor dizendo. E então, se é multifatorial, vai precisar de multicuidados, de mais de uma área de atuação para poder reequilibrar o organismo. E assim, só porque realmente também o canabidiol não é a minha área de conhecimento, então eu também não posso falar muita coisa. Conheço o básico, até porque a gente lida, hoje em dia está cada vez mais comum pessoas usarem por diversas questões, fibromialgia, até para Parkinson mesmo, já está tendo estudos. Então acaba que está ficando mais comum na clínica, porém ainda não foi uma especialização, então também não vou entrar nos pormenores. Mas queria que você falasse como que entrou nesse teu processo todo o exercício físico. É extremamente importante. Exercício que eu já fazia. Mas, por exemplo, trabalhar essa questão do ter o meu momento de pilates, onde eu só relaxo, onde eu faço as minhas... quer dizer, pilates não é tão relaxante assim, né? Você faz força. As pessoas acham que não, mas faz, né? Mas é uma força da sua estrutura, é uma força gostosa de fazer, né? Tem a questão também do alongamento, de desatar os nós. Então, eu saio de uma aula de pilates, por exemplo, como se eu tivesse tomado um calmante, né? Eu me sinto calma, me sinto relaxada. E depois eu vou para o trabalho. Então, são coisas que elas estão sendo alinhadas juntos. O remédio, ele tira a minha dor para que eu consiga ter uma vida saudável, né? Na verdade, ele alivia as minhas dores, o canabidiol. O Pilates, ele começa a trazer para mim esse sentimento de tranquilidade e paz, que às vezes a gente está um pouquinho estressado, a gente toma um remedinho. Às vezes fazer um exercício físico, fazer um Pilates, fazer um yoga, fazer uma corrida, fazer um exercício físico que você gosta, vai te trazer a mesma sensação de uma maneira natural, de satisfação, de tranquilidade e relaxamento. Então, é encontrar dentro de todo esse universo e possibilidades que a gente tem, qual é o esporte que te traz esse sentimento de relaxamento profundo. O Pilates, o Med Pilates, é um deles. A caminhada, eu não gosto de correr, já tentei correr, isso me gera um estresse.
porque eu não consigo, eu fico cansada muito rápido, fico louca para terminar. Eu tô correndo, falo, nossa, parece que eu tô correndo há 1 hora, só tem 10 minutos. E fico ali cronometrando. Esses exercícios, esses treinos, né, mais fluidos, eles me trazem um sentimento melhor de estar ali naquele momento presente. E em contrapartida com a terapia. Lembrando que, acho que eu já falei sobre isso, mas é importante ressaltar, a cannabis ela não cura nada, né? Ela alivia esses sintomas. A cura vem a partir de uma percepção da sua vida, né? E você recalcular a rota, né? Então é o que eu estou tentando fazer hoje. Recalcular a rota, me entendendo nesse universo e alinhando corpo e mente. E se você fosse hoje propor para quem está escutando a gente um desafio, levando em conta tudo que a gente falou até agora e para pessoas que estão com dor ou passando por alguma limitação? Bem, a minha visão de mundo é sobre a minha história. Então, a primeira coisa que eu iria propor, caso você esteja passando por um momento de dor e que você não sabe exatamente a causa, é que você procure informações e não aceite a primeira que venha para você. Então, existem várias soluções hoje no mundo que é possível a gente fazer para que a gente consiga ter uma melhor qualidade de vida. Então, o que eu falaria era que procure se entender, procure se... Às vezes, nem toda dor ela é do corpo, às vezes é da mente. Você está com uma dor e aquilo vem de uma outra área do seu corpo e que você se exercite, que você faça terapia também, que é muito bom para a gente se conhecer. E é isso, cara. Ótimo desafio, que é aceitar o processo, né? Concluindo assim suas palavras e permanecer firme nele. Quero te agradecer muito por poder ajeitar as agendas para a gente estar aqui nesse momento hoje. Deixa aí seus contatos para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, rotina e também te acompanhar nesse processo de cura que ainda não acabou. Obrigada a você, Letícia. Estou muito feliz em estar aqui. Parabéns pelo podcast, por esse assunto que é tão importante. Precisa ser falado, precisa ser comentado. Cada pessoa tem sua dor, cada pessoa tem sua história. Cada pessoa é diferente uma da outra. Então, pode ser que a minha história, ela ajude alguém a abrir os olhos e perceber algo que não havia percebido. Mas não se apegue nela, porque a minha história é única e é minha. E a sua, com certeza, vai ser uma outra história que precisa também ser contada e que você precisa agir em cima disso, não aceitar o que vem para você de primeira. E, bem, eu sou a Vivian Teles, trabalho com redes sociais, com produção de conteúdo na internet. Você encontra no Instagram, Vivian C. Teles. Também no YouTube, Vivian C. Teles. E no meu site também, teles.com.br. Muito obrigada e parabéns pelo projeto. Obrigada a você, Vivi. Então, assim finalizamos mais um episódio de podcast. Eu te encontro novamente na próxima segunda-feira, às 7 horas, nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. Se você quiser conversar ainda mais sobre o assunto, você também pode me encontrar no Instagram, @doutora Letícia Monclaro. Um beijo e até o próximo episódio.